Mateus capítulo 22. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, no livro de Mateus capítulo 22. E gentilmente eu quero convidar você a ler todo o capítulo 22 de Mateus, versículo por versículo, meditar, orar, pedir compreensão a Deus e ajuda do Espírito Santo. Depois volta aqui no nosso vídeo e confere nossos pensamentos, comentários e impressões. Então, nesse capítulo 22 de Mateus, o Senhor Jesus tornou a falar aos discípulos em parábolas, e ele contou uma parábola sobre um banquete de casamento. Uma vez eu fui em um casamento, eu nunca me esqueço, isso faz muitos anos. Um casamento em um buffet que se chamava, à época, Mansão dos Nobres. Eu nunca tinha ido num casamento tão elaborado, tão organizado, tão bem pensado. Quando você pensa que tinha acabado as coisas boas, vinha uma outra coisa melhor ainda. De forma que nós ficamos ali naquele casamento maravilhados. E você sabe que o livro de Apocalipse também é sobre um casamento, o casamento de Jesus e a igreja, sua noiva, né? A palavra Apocalipse o radical, né? Aquela primeira parte, apo, quer dizer tirar, e a outra parte, calipso, que é véu. Então, é tirar o véu. Como se a noiva, antigamente as noivas vinham com o véu na frente do rosto, e não era possível ver o seu rosto, a sua identidade, como ela era. Então, o Apocalipse é tirar o véu, e o clímax do livro de Apocalipse é o casamento, então, da noiva, a boda, né, da noiva, que é a igreja, com o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o Messias verdadeiro, que já veio e habitou entre nós, em carne, cheio de graça e de verdade, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E a sua ressurreição, a ressurreição daqueles que creem no Senhor Jesus, tem relacionamento direto com o reino dos céus. E esta boda é justamente o que está tratando aqui o Senhor Jesus em parábolas, revelando para nós, para os discípulos, né, em primeira mão, e para nós, sobre as bodas que vão haver. Você vai ver, quando você lê nos evangelhos os ensinos de Jesus, você vai ver quantas vezes o Senhor Jesus quer mostrar de todas as formas, ilustrando através das parábolas os mistérios do reino do Senhor. E esta festa de casamento, este banquete maravilhoso que vai haver, o Senhor aqui, o Senhor Jesus aqui neste capítulo 22, fala desse mistério. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Que certo rei é este? Deus, o Pai. E que vai fazer a celebração do casamento do seu filho, né? E usam a palavra bodas, né? Bodas de seu filho. E este rei, esse pai, manda os servos chamar os convidados. Mas, pasme, os convidados não quiseram ir. Eles rejeitaram este convite de extrema honra. Note que se trata de um rei. E os reis da terra, você sabe, que o convite de um rei humano,
não é um convite, é uma intimação, tem implicações sérias se um súdito de um rei faz um convite e aquele convite é rejeitado. E aqui fala, Jesus continua falando que ele mandou outros servos, dizendo: o meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, já está tudo pronto. Venha para as bodas. Segundo convite. Então, eles não fizeram caso, ignoraram, desprezaram. Aí foram um para o campo, o outro para o seu negócio, cuidar da sua vida. E a palavra do Senhor diz assim, que outros apoderaram-se dos servos, os trajaram e os mataram. Mataram os que foram fazer o convite para essas bodas. E o rei, quando soube, né, ficou muito bravo, enviou os seus exércitos, destruiu os homicidas, incendiou a sua cidade. E falou aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não são dignos. E aí ele mandou os seus servos ir nas saídas dos caminhos, convidar para bodas a todos os que eles encontraram. E aí a festa estava cheia, a festa nupcial, cheia de convidados, né? E aí o rei entrou para ver os convidados e viu um que não estava trajado de acordo com o evento, e ele ordenou seus servos que o lançasse nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, fazendo referência ao inferno, obviamente. E aí Jesus fala uma frase que você já deve ter ouvido: muitos são chamados, poucos escolhidos. Você vê outra vez assim o antônimo, o contrário, muitos e poucos. A gente já viu isso no capítulo passado, que Jesus está usando este tipo de retórica para explicar como que vai acontecer. Muitas pessoas serão chamadas para participar dessas bodas do reino dos céus. O Senhor Jesus veio em carne, morreu crucificado. Deus mandou no passado seus servos, os profetas, mandou também os seus evangelistas, os seus servos. Uma vez Jesus falou, bradou, quando estava aqui em carne, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Então você viu aqui, o Senhor estava falando em parábola, que ele mandou os seus servos, os seus mensageiros, convidar para participar do reino. Mas eles, o que eles fizeram com os portadores do convite? Mataram. E o Senhor termina então aqui a parábola, mais uma vez, falando do inferno, que é um lugar a ser evitado. A pessoa que não é digna, quer dizer, aquela que não acreditou no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Messias verdadeiro. Por que eu estou enfatizando o Messias verdadeiro? Porque o Senhor Jesus falou que virão muitos dizendo que são Messias, mas estarão mentindo para enganar. E o próprio Senhor Jesus, quando veio, ele deu a sua vida. E até agora, nós estamos convidando, os mensageiros estão convidando,
O convite é o evangelho da graça. O convite é a palavra de Deus. No Velho Testamento, o convite era feito de muitas maneiras pelos profetas e hoje de muitas maneiras em Jesus, aqueles que são portadores da sua palavra. O Senhor Jesus mesmo falou para os discípulos: vão indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Olha que interessante. Prega para todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E a condenação é essa, né? A luz veio ao mundo, mas as pessoas, o Filho de Deus, que é a luz, veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então, o que acontece? A pessoa que não é digna, ou seja, aquela que não crê e não obedece, não segue a luz, o Filho de Deus que é a luz, porque Jesus falou através de João: se andares na luz, como ele na luz está, tereis comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo vos perdoa de todo o pecado. Agora, aquele que não é digno é aquele que não crê, não obedece, não anda na luz. O que acontece com essa pessoa? Diz aqui o versículo 13, ele vai ser lançado nas trevas. Trevas, escuridão. Ali diz pranto, choro, ranger de dentes, significando muita dor. Não é um lugar fácil. Eu já ouvi, você também já deve ter ouvido pessoas zombando do inferno, duvidando, falando que é melhor, é mais animado, porque tem uma ideia, obviamente, errada do céu, né? Pensa que o céu é um lugar onde tem anjinhos com harpa andando para lá e para cá. Obviamente, uma ideia muito equivocada, porque o Senhor Deus que criou os céus e a terra, e a gente gosta, a gente acha bom o mar, tudo que tem aqui é muito maravilhoso. Deus fez coisas lindas aqui na terra, mas Ele fala na sua palavra: o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu a mente, o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é algo muito superior a qualquer prazer, a qualquer delícia que o homem conheça. É o que é o céu, o reino dos céus. Da mesma forma, o inferno, a pessoa não tem noção do que é dor e sofrimento, escuridão neste lugar, né? Estar num lugar onde só tem escuro é um lugar que dá medo, um lugar muito horrível. Portanto, é um lugar a ser evitado. E hoje e agora é a hora da gente aceitar o convite do Rei, convite de Deus, para participar dessas bodas, para participar do reino dos céus, porque é um reino de amor, é um reino de verdade, é um reino de graça, de misericórdia, de bondade. É tudo de bom e muito mais. Aceita o convite agora. Agora é a hora da gente abrir o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa vida para o nosso Deus. Nós já falamos sobre os fariseus, né? Os fariseus religiosos daquela época, que eles queriam sempre pegar Jesus em alguma palavra para denegrir a imagem, né? Mostrar, transformando a sua glória em infâmia, tentando desacreditar o Senhor Jesus perante as pessoas. E você vê que eles não desistem, são pessoas que ocupavam o seu tempo para tumultuar. E, de novo, eles foram aqui no versículo 15, eles consultaram entre si, né, naquela panela, como surpreender o Senhor Jesus,
com alguma palavra. E aí, eles enviaram os discípulos deles, né, os discípulos dos fariseus, com os herodianos. Herodianos é o pessoal que trabalhava para o Herodes, para o reino de Roma. E uma das principais prioridades para Roma era a coleta de impostos. E então eles mandaram esses herodianos junto com os discípulos dos fariseus para pegar Jesus, né, numa armadilha. Seria como, assim, pegar um pessoal da Polícia Federal junto com alguns religiosos, alguns pastores e algumas pessoas da Receita Federal e perguntarem para Jesus se é para pagar imposto. Era uma coisa desse nível, porque eles já trouxeram o pessoal que era de Roma, os herodianos, né, que ficavam ali com Herodes, para não ter erro. Eles iam ali encurralar Jesus, não ia ter como Jesus sair dessa. Mas Jesus, né? Era Jesus. E eles começaram com essa conversa no versículo 16. Sabemos que é verdadeiro, que és verdadeiro. Ensinas o caminho de Deus. Não olhas a aparência dos homens. Então, eles vieram com essa conversa e jogaram a pergunta que era como uma flecha, né? Uma bala de revólver que para eles não tinha como Jesus sair dessa. Mas Jesus, escutando, eles perguntaram: então, Senhor, fala para nós, dizem-nos, né? O que o senhor acha? É para pagar imposto para César ou não? Mas Jesus, a palavra diz no versículo 18, Jesus conheceu a malícia deles. Jesus percebeu que Jesus sabe todas as coisas. O Senhor falou: por que vocês estão aqui me testando? E ele se refere a eles com uma palavra que eles realmente eram hipócritas. Hipócrita, você sabe, é ator, aquele que fala uma coisa, mas faz outra. Finge ser alguma coisa, mas na verdade é outra coisa. Pessoa. Aí o Senhor falou: mostra aí uma moeda do tributo, do imposto. Eles apresentaram um dinheiro, um denário. E ele falou: o que está desenhado aí na moeda, né? Eles falaram: César. Então o Senhor Jesus falou mais uma célebre frase, né? A primeira é: muitos são chamados e poucos escolhidos, que você conhece também, você deve conhecer essa. Dai a César o que é de César, né? O rei era chamado César, e a Deus o que é de Deus. Aí pronto. Eles viram que não teve jeito, se maravilharam e foram embora. Mas no mesmo dia, os saduceus é outro grupo de religiosos, né? A gente já conversou, você que está acompanhando o estudo. Saduceus é um grupo de religiosos, só que é um grupo que não acreditava em ressurreição. E você sabe, a ressurreição é diretamente ligada com o reino dos céus. Eles não acreditavam em uma porção de coisa, em anjo e tal. E aí eles perguntaram para Jesus: mestre, aí eles contaram uma história, né? Moisés disse que antigamente poderia casar-se quando morresse um homem que tivesse outros irmãos, ele podia casar com a mulher
do que morreu para poder continuar a descendência e preservar o nome. Mas aí eles contaram uma história para Jesus, deram um exemplo assim, bom, eram 7 irmãos, o primeiro morreu, aí não tendo filhos, a mulher dele casou com outro e foram até o 7º, e aí todo mundo morreu, a mulher também morreu, ficou sem filho. Então eles jogaram essa, né? Mas na ressurreição, que eles não acreditam, na ressurreição essa mulher vai ser a esposa de quem? Vai ressuscitar os 7 e a mulher. Aí, o Senhor Jesus respondeu, falou, olha, com uma outra frase que você deve conhecer, porque ela é muito repetida nos estudos e nas pregações. Errais não conhecendo as Escrituras, quer dizer, a Bíblia, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casa, não se dá em casamento. Lá no reino dos céus, todas as pessoas vão ser como os anjos de Deus no céu. Não vai casar, nem não vai ter isso, né? E acerca da ressurreição, olha só, o Senhor apresentou a incoerência do ensino desses saduceus. Porque eles acreditavam em Abraão, mas não acreditavam na ressurreição. Então o Senhor Jesus falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. E o Senhor falou, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E apresentando então a incoerência do ensinamento desses saduceus, e as pessoas, as multidões, ficavam maravilhadas com esse ensino do Senhor. E nós, ao ouvir essas palavras do reino, ao ler o Evangelho, nós também ficamos maravilhados com esse ensinamento poderoso do Senhor Jesus, cheio de graça e de conhecimento. Mas você pensa que acabou aí? Não. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus deixou os saduceus sem resposta. Aí, o que eles fizeram? Foram lá e levaram um doutor da lei. Uma pessoa que eles consideravam inteligentíssimo, assim, PhD, sabia tudo. Aí eles pensaram, com esse daí nós vamos acabar com Jesus. Pensaram eles, né? Sabem de nada, inocentes. Aí chegou esse daí, sabichão, que disse que é doutor da lei, e falou, qual é o grande mandamento na lei? Aí o Senhor Jesus falou, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? De toda a sua essência, todo o seu coração. E o segundo, semelhante a esse, amarás teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Então, Jesus, nesse momento, quando esses fariseus se achegaram a Jesus, Jesus é que perguntou para eles, o que vocês pensam de Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram, de Davi. Então, aí Jesus falou para eles, né? Como que é então que Davi, em espírito, me chama Senhor, dizendo,
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo dos seus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Aí, ele fez menção ao Salmo 110. Aí eles ficaram sem resposta, não sabiam. Então, eles não mais se atreveram a perguntar mais nada. Aí o Senhor Jesus se apresentou como o Messias, o Cristo. E eles ficaram sem resposta. Esses religiosos ficaram, eles que ficaram envergonhados. Por quê? O Senhor Jesus, com toda a sua graça, seu conhecimento, sua sabedoria ali, manifestou e revelou a si mesmo como o Messias verdadeiro, o Filho de Deus, dono de todo conhecimento, de toda a verdade, de toda a sabedoria e da identidade manifestada como sendo o Messias verdadeiro, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Nós precisamos conhecer este Jesus verdadeiro. Nós precisamos dizer sim ao convite do Rei de Deus. Nós precisamos conhecer a Jesus de verdade, ter um relacionamento com Ele e ser participante do seu reino. E nestas palavras, o Senhor Jesus demonstrou que Deus tem um grande amor pelas pessoas dessa terra. E ele, através de seu Filho, da ação redentora do Senhor Jesus, Ele deseja que eu e você sejamos chamados e escolhidos. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz. Até sexta-feira com o capítulo 23 de Mateus. Tchau, tchau.